Se você não ouvir agora, pode ser tarde demais. Deus quer falar com você hoje. Você já teve aquela sensação estranha de que alguma coisa estava tentando chamar a sua atenção, mas você ignorou? Talvez fosse só uma inquietação no peito, uma vontade inexplicável de parar tudo e refletir. E se eu te dissesse que isso pode ter sido um chamado de Deus? Isso mesmo. A voz dele nem sempre vem com trovões ou sinais evidentes. Às vezes, ela sussurra no meio do caos, bem quando você acha que está sozinho. E se esse vídeo for exatamente isso, um alerta divino, um último empurrão antes de uma porta se fechar? Tem muita gente esperando o momento certo para mudar. De vida, tomar decisões, sair do lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa, o momento certo é agora. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Porque o tempo, meu amigo, é um recurso que não dá para reciclar. E Deus está falando com você hoje, neste exato momento. O que você vai encontrar aqui não é só uma conversa inspiradora. É uma convocação urgente para refletir, escolher, mudar. Vamos falar de fé de verdade, daquela que transforma. Vamos entender como coragem não é ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo com o coração acelerado. Este vídeo pode ser o começo de algo que você nem imaginava, mas que no fundo sempre esperou. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso também. Não, deixa para depois. A vida não espera, e Deus também não. Quem ouve o chamado de Deus e escolhe agir, não apenas muda o rumo, muda o destino. Agora, faz o seguinte, escreve essa frase nos comentários como um compromisso público. Mostra que você está disposto a ouvir com o coração. Vamos juntos nessa jornada de fé, coragem e transformação. Já parou para pensar que, às vezes, o que você chama de coincidência pode ser, na verdade, um recado direto do céu? Pode até parecer exagero, mas é aí que mora o perigo. Tem gente que passa a vida toda esperando um sinal claro, espetacular, com luzes piscando e anjos cantando, e ignora os sinais simples, cotidianos que gritam: "Ei, Deus está te chamando!" Sabe aquela inquietação que aparece do nada? Aquele incômodo com a rotina, aquela sensação de que você está sobrevivendo, mas não vivendo? Pois é assim que o chamado divino geralmente se manifesta. No silêncio que incomoda, na lágrima solitária, no desejo inexplicável de mudar, de sair da inércia. E ignorar esse chamado, meu amigo, pode ser uma das maiores perdas que alguém pode enfrentar. Porque Deus não chama por capricho. Ele chama porque tem algo específico para você. Algo que só você pode viver, fazer e transformar. O problema é que a maioria das pessoas ainda acha que esse chamado é coisa de profeta, pastor ou missionário. Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com clareza. Deus chama qualquer um que tenha um coração disposto. Não importa se você tem falhas, se cometeu erros, se sente pequeno. Aliás, quanto mais frágil você se sente, mais forte pode ser o impacto da presença dele na sua vida. E o que fazer quando sentir esse chamado? Primeiro passo, pare de fugir. A gente vive correndo atrás de 1000 coisas: sucesso, dinheiro, aprovação, e no meio dessa pressa toda, esquecemos de ouvir. Deus não compete com o barulho, Ele espera o seu silêncio. E quando você finalmente para escutar, é impossível não perceber. Ele estava tentando falar com você o tempo todo. Talvez agora mesmo, enquanto lê isso, você esteja se perguntando: mas será que é comigo mesmo? Sim, é com você. Deus usa coisas simples como este conteúdo para alcançar corações sinceros. Se chegou até aqui, não foi à toa. Ele está batendo na porta do seu coração e perguntando: você vai me ouvir agora ou quando já for tarde? É por isso que a urgência é tão importante.
A gente acha que sempre vai ter outra chance, outro momento, outro amanhã. Mas o amanhã não é garantido. E cada vez que você ignora o chamado, a voz de Deus vai ficando mais distante. Não porque ele desiste, mas porque o seu coração se fecha. A fé esfria, a coragem some. E aí voltar atrás custa mais caro. Por isso, se hoje você sente esse chamado arder dentro de você, não hesite. Esse pode ser o começo de uma jornada de fé que vai virar sua vida do avesso, e isso é ótimo. Deus não quer te levar para um lugar mais confortável. Ele quer te levar para um lugar mais verdadeiro, mais profundo, mais transformador. E tudo começa com uma simples resposta. Sim, Senhor, estou ouvindo. A verdade é que todo mundo acha que tem tempo. A gente acorda, olha o celular, reclama da segunda-feira, se perde nos compromissos e diz: amanhã eu vejo isso. Semana que vem eu resolvo. Mas o problema é que o amanhã é uma invenção frágil. O tempo, esse bem silencioso, não avisa quando vai acabar. Ele simplesmente acaba. E aí entra um dos maiores enganos espirituais que a gente comete: tratar o chamado de Deus como algo que pode ser adiado. Deus opera no tempo dele, mas ele age no nosso agora. É por isso que tantas passagens bíblicas carregam a urgência do hoje, do imediato, do levanta e anda. Porque, meu amigo, a porta que está aberta agora pode não estar mais amanhã. Não por castigo, mas porque tudo tem um ciclo, um propósito e uma hora. E quem hesita demais corre o risco de ficar parado enquanto a vida anda. Pensa comigo, quantas vezes você já sentiu aquele empurrão interior para tomar uma decisão, pedir perdão, largar um vício, mudar de direção e não fez? E o que aconteceu? O tempo passou. A oportunidade esfriou, e o que parecia tão claro naquele instante virou dúvida. Isso é o que o atraso faz com a fé. Ele desgasta, enfraquece, confunde. É por isso que a urgência é um tema recorrente nas Escrituras e nas mensagens espirituais. Não como um alarme que assusta, mas como um aviso amoroso de um pai que sabe que a gente não pode se dar ao luxo de viver esperando. Esperar o quê, afinal? Que tudo fique perfeito? Que você se sinta 100% pronto? Isso não vai acontecer. Porque o tempo ideal não é quando tudo está resolvido, é quando Deus chama. Mas o tempo perdido não volta. Pode até haver redenção, sim. Deus é especialista em reconstruções, mas isso não significa que Ele vai devolver os minutos que você desperdiçou com medo, orgulho ou distração. O tempo é como uma semente. Se você plantar hoje, colhe amanhã, mas se ficar olhando para o campo esperando o solo ficar mais fértil, vai perder a estação. E aí, amigo, é só esperar um novo ciclo, que pode demorar. Quer uma dica prática? Comece a tratar o tempo com reverência. Isso mesmo, reverência. Pare de dizer depois, como se fosse um recurso infinito. Anote o que você sente que precisa fazer hoje e pergunte a si mesmo: se fosse meu último dia, isso ainda seria importante? Se a resposta for sim, você já sabe o que tem que fazer. E se for não, então talvez nem valha a pena ficar adiando. Deus é um Deus de oportunidade, mas também é um Deus de movimento. Ele abre portas, mas espera que você passe por elas. E não existe porta eterna. Todas têm um prazo. Por isso, o chamado que você ouviu ontem pode não ter o mesmo eco amanhã. O coração muda, o ambiente muda, até a coragem muda. O tempo é precioso demais para ser tratado com descaso. Sabe o que é mais curioso? Quanto mais a gente respeita o tempo de Deus, mais o nosso tempo rende. É como se Ele colocasse óleo nas engrenagens do dia e tudo flui melhor. Mas quando a gente ignora esse princípio, parece que a vida trava. Então, aproveita. Se a janela se abriu agora, não fique na dúvida. Deus está dizendo, o momento é esse. E se for Ele quem está dizendo, por que esperar?
Sofrer em silêncio talvez seja uma das experiências mais solitárias da existência humana. Aquela dor que ninguém vê, o travesseiro molhado às 3 da manhã, o sorriso forçado no trabalho, a piada contada para disfarçar o desespero. É nesse território sombrio que muitos acham que Deus se afastou, mas o que poucos percebem é que nesse exato lugar de angústia, Deus está mais perto do que nunca. Não existe lágrima desperdiçada quando se caminha com fé. Toda dor, todo sofrimento, toda perda tem peso aos olhos do céu. Pode até parecer que ele está calado, mas não se engane. Deus está atento, presente, sensível às feridas que o mundo não vê. A gente aqui às vezes está gritando tanto por ajuda que não percebe que ele já está respondendo. No silêncio, no consolo, na presença constante. Se você já se sentiu invisível na sua dor, saiba que está em boa companhia. Muitos dos grandes homens e mulheres da Bíblia choraram sozinhos, se sentiram abandonados, confundidos, quebrados. Elias, por exemplo, pediu para morrer. Jó perdeu tudo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos inteiros só, falando da própria angústia. E sabe o que eles descobriram? Que a dor não assusta Deus. Ela o atrai. E aqui vai um ponto importante. A dor não é prova de rejeição, mas oportunidade de aproximação. Às vezes, Deus permite a dor não para te punir, mas para te despertar. Porque a gente tende a ouvir melhor quando tudo desmorona, quando os aplausos param, quando os planos falham. É aí que o chamado fica mais claro, não porque Deus fala mais alto, mas porque o resto silencia. Quero uma orientação prática. Pare de correr da dor. Não estou dizendo para você abraçá-la como algo bom, mas para você deixar de tratá-la como inimiga. A dor pode ser sua mentora, se você deixar Deus interpretá-la para você. Em vez de perguntar por que eu, tente perguntar o que o Senhor quer me mostrar com isso. Essa mudança de perspectiva é o que transforma sofrimento em cura, e não apenas sobrevivência. E não ache que você precisa estar forte para se aproximar de Deus. É justamente na fragilidade que a presença dele se manifesta de forma mais doce. É quando o chão some que a graça aparece como chão novo. Quando tudo quebra, ele constrói de novo e melhor. Mas isso só acontece quando você entende que não está sozinho, mesmo quando se sente assim. Sofrimento, quando colocado nas mãos certas, deixa de ser peso e vira ponte. Ele conecta você ao céu, ele afina sua escuta, ele purifica suas intenções. E mais, ele te prepara para consolar outros, porque nada que você viveu foi em vão. Deus vai usar sua dor como ferramenta para curar alguém. É assim que ele transforma trauma em testemunho. Então, da próxima vez que a dor apertar, não se feche. Não endureça o coração. Lembre-se, Deus vê, Deus sabe, Deus sente. Ele não virou o rosto quando você caiu. Ele não tapou os ouvidos quando você chorou. Ele estava lá e ainda está, só esperando que você pare de lutar sozinho e escolha confiar. Sabe aquele momento em que tudo dentro de você diz para ficar onde está, não se arriscar, esperar mais um pouco? Mas, ao mesmo tempo, algo mais profundo insiste em te empurrar para frente? Esse é o momento decisivo. É o instante em que a vida pode continuar igual, ou começar a ser transformada. E a diferença entre uma coisa e outra está em uma única atitude. O primeiro passo de fé. Engana-se quem pensa que a fé é sobre ter todas as respostas. Fé, meu amigo, é caminhar mesmo quando você não enxerga o chão. É confiar que Deus vai firmar seus pés depois que você se mover. É como atravessar um nevoeiro, confiando que do outro lado existe algo preparado, mesmo que não consiga ver a 2 palmos do nariz. E sim, o coração acelera, a insegurança grita, mas é exatamente aí que a fé começa a agir. Muita gente espera sentir coragem para dar esse passo.
Mas aqui vai uma revelação. A coragem não vem antes da decisão, ela nasce dela. É quando você escolhe se mover que Deus começa a fortalecer as pernas trêmulas. Ele não age no conforto, ele age no movimento. O sobrenatural começa quando o natural se rende. A transformação acontece quando você sai da teoria e entra na prática. Quando você para de pensar e começa a fazer. Talvez você esteja esperando um sinal dos céus, uma profecia direta, uma confirmação divina com data e hora marcada. Mas e se o que você precisa mesmo for parar de pedir garantias e começar a caminhar? Lembra de Pedro, quando andou sobre as águas? Ele não recebeu um mapa, ele só ouviu Jesus dizer, vem, e ele foi. O primeiro passo dele não foi sobre firmeza, foi sobre obediência. E falando em prática, aqui vai um exercício simples. Pense agora em uma área da sua vida onde você sente que Deus está te chamando a agir. Pode ser uma decisão profissional, um pedido de perdão, uma mudança de atitude. Agora se pergunte, o que me impede de dar esse primeiro passo? Escreva isso, olhe nos olhos do seu medo e depois, com sinceridade, fale com Deus sobre isso. Porque muitas vezes o que falta não é força, é clareza. E a fé clareia o que a lógica não alcança. Não espere sentir-se digno, pronto ou iluminado. O primeiro passo de fé é, muitas vezes, o mais desajeitado, inseguro, tímido, mas é também o mais poderoso. É o que abre portas, desfaz cadeias, muda o curso de uma história. E aqui vai a parte mais bonita. Deus não espera que você esteja perfeito para agir. Ele age enquanto você caminha. Ele te molda no processo, não na estagnação. E se por acaso você cair ao dar esse passo, tudo bem. Deus não te chamou para caminhar sem tropeços, mas para caminhar com Ele. E cair nos braços dele é infinitamente melhor do que ficar parado confiando só nas próprias forças. A jornada da fé é feita de recomeços. Cada tentativa, cada ousadia, cada ato de coragem se acumula como tijolos que constroem a nova versão da sua vida. Então respira fundo. Enfrente a dúvida e dê o passo. Não porque tudo está claro, mas porque Deus está chamando. E quando é Ele quem chama, o chão aparece no caminho. Tem coisa mais frustrante do que sentir que está tentando ouvir Deus e só encontrar silêncio? Parece que todo mundo tem histórias de como ouviu algo de Deus, mas quando você tenta, tudo fica nebuloso, sem direção. A questão é que talvez você esteja ouvindo com os ouvidos errados. É forte, né? Mas é real. Porque Deus nem sempre fala alto. Na maioria das vezes, Ele fala com o coração. Ouvir com o coração não é só uma metáfora bonita para parecer espiritual. É uma prática real, profunda e extremamente necessária. Sabe por quê? Porque o mundo está barulhento demais. São mensagens, notificações, compromissos, cobranças. E no meio desse turbilhão, você precisa aprender a se desconectar do ruído externo para sintonizar com a frequência divina. E essa frequência só o coração capta. O coração, na linguagem bíblica, é mais do que um órgão que bate no peito. É o centro da sua atenção, das suas intenções, das suas convicções. E quando Deus fala com o coração, Ele toca áreas que nem você sabia que estavam adormecidas. Às vezes, é um incômodo que você não consegue explicar. Às vezes, é uma paz estranha que vem no meio da confusão. Outras vezes, é uma frase solta que alguém diz e que parece ter sido escrita só para você. Tudo isso são formas de Deus se comunicar. Mas aí vem o ponto. Para ouvir com o coração, você precisa desacelerar. Não tem como captar o sutil se você vive no modo urgência. Não dá para perceber o sopro de Deus se você só espera relâmpagos. Ele fala através de sutilezas. Um trecho de música, um pôr do sol, uma conversa casual, uma leitura aleatória que acerta direto no seu espírito. A questão não é se Deus está falando,
é se o seu coração está disposto a prestar atenção. Aqui vai uma dica prática. Crie momentos de silêncio intencional. Desligue tudo, literalmente tudo. Sente-se por 5 minutos com um papel e uma caneta. Respire fundo e diga: Senhor, fala comigo. Depois, só observe. Anote o que vier, mesmo que pareça bobo. Com o tempo, você vai perceber que sua sensibilidade espiritual vai aumentar. Ouvir com o coração é um hábito, não um dom reservado aos iluminados. Outra coisa importante: nem sempre o que o coração ouve é o que a mente quer. Deus nem sempre confirma os nossos planos. Às vezes, Ele diz não. Às vezes, Ele silencia para que você aprenda a confiar. Mas até nisso há sabedoria, porque o silêncio também fala. O problema é que a gente costuma ouvir só o que quer. E aí, quando Deus fala diferente, dizemos que Ele não respondeu. Mas respondeu sim. A gente é que não estava ouvindo com o coração aberto. E olha que interessante, o coração que ouve também obedece. Ouvir com o coração é o primeiro passo para obedecer de verdade, porque você não segue por obrigação, mas por conexão. E essa conexão muda tudo. Ela torna a fé viva, torna o relacionamento com Deus real, prático, vibrante. É isso que Ele quer, que você não apenas escute, mas sinta, compreenda e responda. Então, da próxima vez que você quiser ouvir Deus, pare de esperar o extraordinário e comece a prestar atenção no comum. Ele fala onde você menos espera, mas você só vai perceber se estiver ouvindo com o lugar certo. Vamos ser sinceros? Poucas coisas mexem tanto com a nossa fé quanto o silêncio de Deus. É fácil acreditar quando as orações são respondidas rápido, quando tudo flui e a presença dele parece quase palpável. Mas quando oramos, clamamos, esperamos e tudo que ouvimos é silêncio, aí a coisa muda de figura. A mente questiona, o coração se agita. Será que ele me abandonou? Essa é a dúvida que grita no escuro. Mas deixa eu te contar uma verdade que talvez nunca te disseram com clareza. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Deus nunca fica em silêncio por desinteresse. Ele silencia por sabedoria. Porque tem lições que só se aprendem quando Ele cala. E não é fácil admitir isso, eu sei. Mas é no silêncio que a transformação mais profunda acontece. Pensa comigo. Quando tudo ao seu redor faz barulho, o que você escuta primeiro? As distrações. Mas quando tudo silencia, você começa a ouvir a si mesmo, e nesse espaço interno, Deus trabalha. É como se Ele dissesse: agora que o mundo calou, posso conversar com você. E aí começa o processo. Doloroso? Sim, mas necessário. Porque transformar dói, mudar dói, crescer dói. Deus, como todo bom pai, sabe que há momentos em que a resposta imediata nos enfraqueceria, porque nos acostumamos a depender de sinais claros, de confirmações externas e esquecemos que a fé não depende de barulho, depende de convicção. O silêncio te força a cavar mais fundo. Ele revela se você confia em Deus ou só nas bênçãos dele. Olha só. Quando um professor aplica uma prova, ele não fala. Ele já ensinou. Ele se cala para que você revele o que aprendeu. Com Deus é igual. O silêncio dele não é punição, é avaliação. É uma pausa planejada para que você descubra forças que nem sabia que tinha. E nessa pausa, ele está mais presente do que nunca, mesmo que você não perceba. Quer saber o que fazer no silêncio? Primeiro, não entre em pânico. Respira. Entenda que esse é um tempo de lapidação. Segundo, se aprofunde. Leia mais a Bíblia. Ore de forma sincera. Escreva suas dúvidas. Não fuja de Deus por causa do silêncio dele. Se aproxime, porque nesse momento ele está te moldando, curando feridas antigas, removendo entulhos do coração. Ele está te preparando para algo maior. E não se engane achando que só você passa por isso.
Grandes líderes espirituais, profetas, até Jesus viveu o silêncio de Deus. Na cruz, ele gritou: Pai, por que me abandonaste? E mesmo assim, o céu permaneceu em silêncio. Mas 3 dias depois, a história inteira foi transformada. O silêncio prepara a ressurreição. Então, quando Deus parecer quieto, entenda: Ele está trabalhando no invisível. Ele está construindo em silêncio o que você vai viver em evidência. E a transformação que Ele planeja começa aí, quando você escolhe confiar mesmo sem entender. É esse tipo de fé que Ele honra. É essa confiança silenciosa que move o sobrenatural. Tem gente que passa a vida esperando que as coisas simplesmente aconteçam, que o tempo resolva, que Deus faça tudo sozinho. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode ser desconfortável de ouvir. A sua vida está em grande parte onde está hoje por causa das decisões que você tomou ou deixou de tomar. Simples assim. E se você continuar esperando o mundo girar por você, vai ficar parado enquanto o tempo passa. Decidir é arriscado, eu sei. Toda decisão carrega medo, insegurança, dúvida, mas também carrega poder. Cada escolha é uma semente, e o que você planta hoje define o que você vai colher amanhã. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Moisés decidiu enfrentar o faraó. Josué decidiu confiar mesmo diante de gigantes. Estevão decidiu não negar a fé, mesmo sob pedras. E você? O que tem decidido? Muita gente fala em destino como se fosse algo fixo, inalterável. Mas a verdade é que Deus tem um plano e você tem a escolha. Ele te dá direções, mas não empurra. Ele abre portas, mas não te arrasta por elas. É sua decisão entrar ou não. O livre-arbítrio é um presente e também uma grande responsabilidade, porque o caminho que você escolhe determina onde você vai chegar. E aqui entra um detalhe importante. Não decidir já é uma decisão. Quando você adia aquela conversa difícil, quando evita enfrentar aquele vício, quando ignora aquele chamado, você está na prática escolhendo continuar do jeito que está. E isso também tem consequências. A vida espiritual, emocional, relacional, tudo se molda em cima das suas escolhas. Quer algo prático para hoje? Faça uma lista de decisões que você vem adiando. Não precisa resolver tudo agora, mas escreva. Enxergar o que está pendente é o primeiro passo para agir. Depois, leve cada item em oração. Peça clareza, paz, coragem. E então, comece. Um por um, sem pressa, mas com firmeza. Porque quando você se move com fé, Deus se move com você. E sabe o que é mais bonito? Mesmo que você tenha tomado más decisões no passado, Deus ainda pode transformar seu caminho. Ele não cancela sua história por causa de escolhas erradas, mas é preciso que você decida começar de novo. Ele redime, reconstrói, restaura, mas não força. A iniciativa é sua. O céu está pronto e espera um simples sim da sua parte. A sua transformação não depende só do que você sente. Ela depende do que você faz. E o que você faz começa com uma decisão. Por menor que pareça, por mais assustadora que seja, às vezes a diferença entre uma vida frustrada e uma vida cheia de propósito está naquele e-mail que você nunca mandou, naquela oração que você vive adiando, naquela porta que você se recusa a abrir por medo. Então, o que falta? Para você decidir, o medo vai sempre estar por perto. A dúvida também, mas você pode escolher avançar apesar deles, porque quando você decide com fé, o destino muda e você não anda mais sozinho. A maioria das pessoas acha que coragem é aquele sentimento grandioso, quase heróico, que invade o peito e te faz pular sem pensar. Mas deixa eu quebrar esse mito logo de cara. Coragem de verdade não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. É dar o passo mesmo quando a perna treme. É confiar em Deus mesmo quando o cenário diz para parar. Isso é coragem. E é exatamente
isso que ele espera de você. O que acontece é que estamos acostumados a ver coragem em filmes, com trilha sonora inspiradora, reviravolta épica e um final cinematográfico. Mas a vida real é diferente. Aqui, a coragem se mostra quando você levanta da cama num dia em que tudo parece pesado, quando você perdoa alguém que te machucou, quando decide largar o que te prende, mesmo sem ter certeza do que vem depois. É nessas atitudes que a coragem se revela. Simples, crua, real. E por que isso importa tanto? Porque a transformação que Deus quer fazer na sua vida exige ação. E toda ação, para sair do papel, precisa de coragem. Fé sem movimento vira teoria. Promessas sem atitude viram frustração. E sonhos sem passo viram poeira no tempo. Deus não quer que você apenas acredite. Ele quer que você haja com base naquilo em que acredita. Lembra de Gideão? Aquele cara que se achava fraco, incapaz, o menor da menor tribo? Pois é, Deus o chamou de valente, antes mesmo dele acreditar nisso. Porque o céu não define você pelo que sente, mas pelo que decide. E mesmo com medo, Gideão agiu. Ele seguiu o chamado. E aí Deus foi com ele. Resultado? Uma vitória improvável, impossível aos olhos humanos, mas completamente possível aos olhos da fé. Quer um conselho prático? Não espere se sentir confiante para começar. Comece mesmo inseguro. Não espere o medo sumir para obedecer. Obedeça tremendo mesmo. Porque a coragem nasce na ação. Cada passo dado com fé vai moldando um coração valente. E aos poucos, você vai perceber que o medo não manda mais em você. Ele pode até acompanhar, mas não guia mais seus passos. E não ache que ser corajoso significa nunca falhar. Significa tentar, recomeçar, encarar. Coragem é quando você volta a sonhar depois de uma decepção. É quando você fala de Deus, mesmo com vergonha. É quando você dá aquele primeiro passo que ninguém vê, mas que muda tudo dentro de você. Você pode até pensar, mas e se eu fracassar? E se não der certo? E se eu não aguentar? Sabe qual é a resposta? E se der certo? E se você descobrir forças que nem sabia que tinha? E se por causa de um ato de coragem, Deus destravar uma nova estação da sua vida? A verdade é que coragem é um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Então pare de esperar se sentir pronto. Deus não quer seus sentimentos. Ele quer sua decisão. Porque é quando você se move com coragem que ele se move com poder. E é aí que o impossível começa a aparecer natural. Existe um mito perigoso que muitos carregam dentro de si sem nem perceber. Um pensamento que sussurra no fundo da mente. Ainda não é o momento certo. E aí a gente espera. Espera. O dinheiro aparecer, o medo sumir, a certeza vir, o apoio chegar. Espera tudo se alinhar, o céu abrir, a coragem surgir como num passe de mágica. Mas deixa eu te dizer com todo carinho e firmeza. O momento ideal raramente existe. E quando existe, é porque você decidiu criá-lo. A vida não é um filme, onde o protagonista recebe o sinal perfeito na hora perfeita, com a música perfeita de fundo. A realidade é mais crua, mais imprevisível, e é justamente nessa imperfeição que Deus age com mais força. Porque Ele não está esperando a sua vida se arrumar para te usar. Ele está esperando que você diga, mesmo bagunçado, eu vou. E aí, meu amigo, tudo muda. Quantas coisas você já deixou de viver esperando o tal do momento ideal? Aquele curso que não começou porque achou que era tarde demais. Aquele pedido de desculpa que não fez porque estava esperando o clima certo. Aquele passo de fé que você adiou porque queria se sentir mais preparado. A verdade, você nunca vai se sentir totalmente pronto. Mas Deus não precisa de um você pronto. Ele precisa de um você disposto. Olha só, Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva.
Abraão saiu de casa sem saber para onde ia. Maria disse sim ao anjo sem ter garantia de nada. Nenhum deles esperou a hora certa. Eles ouviram o chamado, confiaram e agiram. É por isso que foram marcados na história. E é exatamente por isso que você também pode ser marcado. Quando decidir parar de esperar o momento perfeito e começar a obedecer no agora. Quer um exercício prático? Liste aí uma coisa que você vem adiando há meses, talvez anos. Agora, imagine que você finalmente começou essa coisa hoje. Visualize o impacto disso daqui 6 meses. Agora pense, por que continuar adiando o que pode transformar sua vida? Qual é o real ganho em esperar mais? Tem um ditado que diz: o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. E com as decisões da sua vida, com a sua fé, com a sua transformação, é a mesma coisa. Quanto mais você adia, mais longe fica daquilo que Deus tem preparado. E pior, mais fácil se torna se acomodar. Porque a zona de conforto é uma armadilha, sutil, confortável, mas paralisante. E aqui vai um puxão de orelha espiritual com todo amor. Parar por causa do medo de errar é o caminho mais certo para nunca acertar. Deus não te chamou para ser perfeito. Ele te chamou para se mover. E se você tropeçar, Ele te levanta. Se vacilar, Ele te ensina. Mas se não sair do lugar, nem Ele pode te empurrar. Então, não espere mais. Não pelo sinal ideal, não pela força ideal, nem pela situação ideal. Espere por Deus. E Ele já disse, o tempo é agora. Não perca mais dias tentando controlar o que só a fé pode acessar, porque o momento ideal não é um lugar que você encontra. É um lugar que você constrói com coragem, passo a passo. Se tem uma mentira que precisa ser desmascarada hoje, é essa. Eu preciso estar perfeito para Deus me usar. Essa ideia tem travado tanta gente, calado tantas vozes, paralisado tantas vidas. Mas deixa eu te lembrar de algo que pode mudar completamente sua forma de se ver. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disposição. A Bíblia inteira é um desfile de gente imperfeita que foi chamada por Deus. Moisés era gago, Davi adúltero, Jonas fugiu da missão, Pedro negou, Paulo perseguiu e Gideão, Gideão, se sentia o menor, o mais fraco, o mais improvável. Mas sabe o que Deus fez? Chamou cada um deles, e não depois que estavam prontos, mas enquanto ainda se achavam incapazes. Porque a capacidade não vem antes do chamado. Ela nasce no caminho, junto com a fé e a obediência. E você? Quantas vezes já pensou que não era bom o suficiente? Quantas vezes olhou para o espelho e só viu falhas, limitações, bagagens do passado? Acha mesmo que Deus se surpreende com seus erros? Ele já conhece todos eles, inclusive aqueles que você ainda vai cometer. E mesmo assim, Ele decidiu te chamar. Isso por si só já diz tudo sobre quem Ele é e sobre quem você pode ser. Deus usa gente real, gente que já caiu, já errou, já se sentiu insuficiente. Ele pega aquilo que o mundo despreza e transforma em instrumento poderoso. Mas tem uma condição: você precisa dizer sim, não. Um sim com currículo perfeito, nem com vida toda arrumada. Um sim sincero, com coração disposto, mesmo que as mãos ainda tremam. Sabe o que mais? Quando Deus escolhe alguém imperfeito, Ele revela a graça dele. Porque o que brilha não é a performance, é a presença. Quando alguém vê você sendo usado por Deus, mesmo com seus limites, essa pessoa entende que é a obra do céu, não uma construção humana. Isso glorifica a Deus muito mais do que qualquer aparência de santidade plástica e intocável. Quer um passo prático? Comece hoje, exatamente como está. Fale com Deus de forma simples.
Diga: Senhor, não sei como, mas eu quero. Escreva isso se for preciso. Ore isso. Declare isso. E aí preste atenção, porque Ele vai começar a usar exatamente as suas fragilidades como pontes para alcançar outras pessoas. Ele vai mostrar que até suas dores têm propósito, que até sua história torta pode endireitar caminhos alheios. Lembra que Gideão só acreditou no que Deus dizia depois que obedeceu. Ele se sentia um covarde, mas Deus o chamou de valente antes mesmo da batalha. E é assim com você. Ele já te chama de forte, de luz, de instrumento, mesmo que você ainda se sinta em pedaços. Então pare de se esconder atrás da desculpa do ainda não sou suficiente. Deus sabe exatamente quem você é. E mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, Ele escolheu você. Imperfeito, sim, mas nas mãos dele completamente capaz. Agora que você percorreu essa jornada profunda sobre fé, chamado, coragem e transformação, preciso te fazer uma pergunta direta. O que você vai fazer com tudo isso? Porque, convenhamos, conteúdo sem ação vira só mais uma inspiração que evapora no dia seguinte. E você não chegou até aqui por acaso. Algo dentro de você já sabe que está na hora de sair do lugar. Então, pense com calma. Que decisão você está adiando? Que passo de fé você precisa dar mesmo sem ter todas as garantias? Que dor ainda está tentando esconder de Deus, como se Ele não soubesse? Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a começar, mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo imperfeito. Deus não espera a sua perfeição. Ele espera a sua entrega. E aqui vai um desafio. Não encerre essa leitura como quem fecha um livro. Use isso como o ponto de partida. Ore sobre tudo o que você leu. Medite. Escreva. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir. E principalmente, haja. Porque a fé só vira transformação quando vira movimento. Se isso fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe os próximos conteúdos. Essa jornada não precisa e nem deve ser solitária.